Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você se considera uma pessoa feliz? Pergunta complicada para ser feita nos tempos atuais, né? O que é felicidade para você? Você consegue definir? Será que a felicidade é a ausência de problema? Ter tudo o que se quer? Deixe seu comentário sobre o seu conceito de felicidade e se você a tem. Aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar o seu like. Vamos lá? Definir felicidade é uma coisa complicada. Para Aristóteles, a felicidade é a meta, o objetivo da nossa vida. Para o filósofo Epicuro, a felicidade consiste em ter. Porque quem pode compra, quem compra usufrui. Os seguidores de Epicuro se depararam com um problema. Quem tinha passou a sofrer o medo de perder o que tinha. E quanto mais tinham, mais queriam ter. Para a escola hedonista, a felicidade consiste em ser. Ser bonito, ser jovem, ser poderoso, enfim, ser. Mas isso é complicado, porque tudo muda o tempo todo e ser eternamente alguma coisa é impossível. Para Diógenes, não devemos ter nada. A história diz que ele morava em um barril. Será que não ter bens materiais traz felicidade? Torna a perguntar. Será que a felicidade é a ausência de problema? Ter tudo o que se quer? Eu li que uma habilidade fundamental que nos ajudará a sermos felizes é a capacidade de lidar com imprevistos. Faz sentido, porque os imprevistos fazem parte da nossa vida. Quando nós estamos abertos ao imprevisto, com certeza nós nos abalaremos, mas nós conseguiremos nos equilibrar mais rápido. E uma vez equilibrados, ficamos felizes, porque vemos as coisas com mais clareza. Eu li também que a felicidade é um termo genérico para definir experiências variadas. A felicidade ela não é única. O que pode ser felicidade para mim, pode não ser para você, e vice-versa. Nós temos o péssimo hábito de colocar a nossa felicidade em um mundo transitório. Quando eu tiver um emprego melhor, quando eu comprar uma casa, poder sair do aluguel, quando eu conseguir comprar um carro, quando me formar no curso, na faculdade, quando eu recuperar a saúde, quando eu conseguir um amor, um parceiro, eu serei mais feliz, não me sentirei tão só. E às vezes, depois de conquistar o parceiro, se pudesse, eu voltaria atrás. Eu era feliz e não sabia. E quando nós conseguimos tudo aquilo que nós almejamos, abre-se um leque de novas conquistas e a felicidade que nós adquirimos no início da conquista já foi embora. E aí nós voltamos às mesmas reclamações de antes. Talvez a pergunta deve ser assim: de que mundo é a felicidade que nós almejamos? E aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, que diz: a felicidade não é deste mundo. E ele diz: eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Vemos no Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Porque incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Opa! Então quer dizer que a felicidade não pertence ao mundo chamado Terra? Vivemos em um planeta atrasado na escala
evolutiva dos planetas. Ao vermos as notícias na TV, as notícias no YouTube, nós só vemos desgraça, roubalheira, vulgaridade. E reclamamos que tudo está uma porcaria, mas nós esquecemos que a TV, o YouTube, as mídias, de um modo geral, só mostram o que nós gostamos de ver. E para aqueles que conseguem ver um pouco além, parece que o mundo não tem jeito, não tem como ser feliz. Livro dos Espíritos, questão 784, Allan Kardec pergunta aos espíritos que, do ponto de vista moral, parece que o homem, ao invés de caminhar para frente, caminha para trás. E ele recebe como resposta que ele se engana. Que nós devemos olhar o conjunto, olhar o todo, porque o homem já sabe o que é certo e o que é errado. E ele vai fazendo melhores escolhas, mas é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, nós sabemos o que é certo, o que é errado. E a partir daí, fazermos as melhores escolhas. E é nesse ponto que está o grande problema. É neste ponto que se faz mister que o mal chegue ao excesso. Porque uma boa parte de nós só aprende com o sofrimento. Sabemos que o fogo queima, mas tem gente que ainda põe a mão no fogo para ver se é verdade. A nossa vida, ela é como um formigueiro. Se ninguém mexer, ela aparenta calma, mas no seu interior está fervendo o negócio. É preciso mexer, limpar a sujeira. Haverá revoltas, conflitos. Não precisaríamos de tudo isso, mas tudo está de conformidade com o mundo em que nós vivemos e o nível evolutivo dos seus habitantes. Em outras palavras, o nosso nível evolutivo. E o Evangelho, ele continua, ele diz: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Opa, então a coisa tem jeito. Livro Vida e Valores, de Raul Teixeira. Ele diz que a felicidade é deste mundo. Ele diz: quem de nós não deseja ser feliz? Todo mundo deseja felicidade. O que acontece é que a nossa sociedade provém de algumas culturas ancestrais que estabelecem que Deus gosta dos que sofrem. Parece que nós somos fadados ao sofrimento. Nós somos filhos do grande autor do universo, nós somos herdeiros das constelações, dos mundos que giram na imensidão. O nosso dever é querer ser feliz, é buscar a felicidade. É dessa forma que existe felicidade e que pode ser desenvolvida, construída aqui na Terra. O Evangelho confirma isso. Desculpe, o Evangelho não. O Livro dos Espíritos, lá na questão 921, ele confirma o que o Raul Teixeira diz. Ele diz que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada e que o homem é quase sempre o autor da sua própria infelicidade. Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea e uma péssima hospedaria. Então, o sofrimento, ela não é uma lei de Deus. O sofrimento é uma ferramenta que modifica as nossas estruturas internas. E quando Jesus diz, bem-aventurados aflitos, ele não está dizendo que há mérito em sofrer. O mérito está em como nós passamos pelo sofrimento. E aí nós descobrimos que a dor pode nos levar a desenvolver resignação e empatia. Vemos que o nosso sofrimento pode nos ensinar a desenvolver ferramentas que nos capacitem a lidar com os imprevistos, que eu falei antes. O sofrimento pode, não significa que nós vamos aprender com ele, porque nós temos livre-arbítrio e uma boa parte de nós usa desse livre-arbítrio para se revoltar.
Assim, nós encontramos pessoas e povos que, quanto mais sofrem, mais se revoltam e mais se vingam, enquanto outros aprendem a se superar. Deus não quer o sofrimento para os seus filhos. O sofrimento é apenas uma estratégia de aprendizado e somos nós que escolhemos a estratégia para cada etapa da nossa vida. Poderíamos escolher outra coisa. Nós temos liberdade para isso. Procuremos desenvolver a capacidade de lidar com imprevistos. Importante ficar claro que não existe de fato imprevisto, gente. Sabe, eu usei esse termo para a gente entender, porque nós aqui falamos muito em imprevisto. Mas não existe imprevisto, por acaso, está no lugar certo na hora errada, está na hora certa no lugar errado. Isso é apenas didático. São aquelas situações que nos pegam desprevenidos. São aquelas situações em que nós estávamos distraídos e acontece a situação. Devemos ver os nossos problemas, as nossas dificuldades, como aprendizados. Por exemplo, uma doença que nos coloque na cama. Para muitos, isso é uma desgraça. É motivo de muita infelicidade. Mas ela está nos dando a chance de desenvolvermos a paciência, de aprendermos a confiar no outro, nos ensinar a depender do outro e a rever conceito da nossa vida. Outro caso são daqueles em que nós escapamos da morte, seja por um acidente ou doença. Costumamos dizer assim: nossa, eu nasci de novo. Isso poderá ser motivo de muita felicidade se nós soubermos aproveitar a chance. Mas também pode ser de muita infelicidade se deixarmos passar a oportunidade e continuarmos com o mesmo estilo de vida que tínhamos antes do evento acontecido. Estamos na Terra só por uma temporada. É uma parada momentânea em uma péssima hospedaria. Procuremos viver a vida da melhor forma possível. Ela não será difícil se nós formos mais leves. E termina o capítulo do Evangelho com, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia. Utopia é uma fantasia, cujas conquistas as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograr alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. A felicidade na Terra ela é efêmera, ela é passageira para aquele que não é equilibrado. Adoro! Adoro! Porque o Evangelho fecha com um belo puxão de orelha, dizendo que os homens ajuizados são raridade. Que o fato de não sermos equilibrados não nos permite sermos felizes, porque nós colocamos a nossa felicidade em coisas passageiras. Em nome de uma satisfação de um ano, de um mês, de uma semana, comprometemos toda a encarnação. Temos poucos dias de felicidade após atingirmos o objetivo traçado, sendo todo o tempo restante de amarguras e decepções. Por quê? Porque nós colocamos a nossa felicidade numa coisa passageira, numa coisa ilusória, numa coisa material. Ai, Mari, então não posso ter coisas materiais? Claro que pode! Mas você não pode atrelar a tua felicidade a ela. Realmente a felicidade ainda não é deste mundo. Deste mundo de expectativa, onde nós colocamos em algo ou em alguém fora de nós mesmos o objetivo da nossa felicidade. Todas as vezes em que a nossa felicidade está projetada em algo a ser alcançado, a felicidade não é deste mundo. E aí devemos nos perguntar de que mundo é a felicidade que nós almejamos. E eu vou te contar uma coisa que você vai ficar de cara e dizer que eu estou enganada. Mas antes que eu te conte, deixe o seu like, porque eu sei que você ainda não deu like.
E eu não estou feliz com isso. Deixa o like, compartilhe. Sabe aquele amigo chato que para ele tudo é muito difícil, para ele tudo é muito complicado? Manda esse vídeo. Quem sabe um puxão de orelha ajude ele a ver a vida de uma forma mais leve. A felicidade é relativa, porque no planeta Terra ninguém é 100% feliz. Isso não existe. Enfim, a felicidade relativa a cada um de nós já existe e já está dentro de nós. Aí você pode me dizer que você não é feliz, e eu vou te dizer isso. É uma questão de escolha. Problemas e dificuldade todos nós temos, não existe exceção. A diferença está no modo de olhar as dificuldades e os problemas. Todos nós somos filhos de Deus e trazemos o DNA dele em nós. Por isso a semente da felicidade jaz em latência. Cabe a nós fazê-la crescer, desabrochar mesmo diante das diversidades. Sabe, tem gente que gosta da posição de coitadinho. E esse, talvez seja você, que vai dizer quanta balela que ela está falando. Se você pensou qualquer coisa nesse sentido, saiba que você se encaixa nesse que gosta de ser o coitadinho. Nós somos filhos de Deus. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Você já deve ter dito ou ouvido alguém falar, eu era feliz e não sabia. Isso porque nós temos dificuldade em reconhecer que já temos a felicidade. Nós precisamos perder para entender que já temos. Procuremos fazer a semente da felicidade germinar. Como? Como fazer isso? Podemos começar com Paulo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graça por tudo, até daquilo que nós não gostamos. Porque se Deus está permitindo que aquilo aconteça conosco, deve ter um significado. Procure encarar a vida com alegria. Dificuldade, problema todos têm. E a alegria é um patrimônio que se adquire. Tire a sisudez. A alegria torna a vida leve. Não significa levar a vida com leviandade, mas com leveza. De mau ou de bom humor, o problema existe. O que difere é que com bom humor nós adoecemos mesmo. Opa! De mal ou de bom humor, o problema existe. O que difere é que com humor adoecemos menos. Costumamos achar que as pessoas felizes ou infelizes já nascem feitas, mas não é assim. Tanto as pessoas felizes quanto as infelizes fazem coisas que creem e reforçam seus estados de espírito. As pessoas felizes permitem-se serem felizes. As pessoas infelizes costumam fazer as coisas que as aborrecem, prejudicam e contribuem para a sua infelicidade. Quem disse isso foi o psicólogo e autor David Niven, no livro Sem Segredo das Pessoas Felizes. Indico. Ser feliz ou infeliz é uma escolha individual, minha e sua. Nós arcamos com as consequências das escolhas que fazemos. Eu espero você no próximo vídeo e até lá.